Olá a todos, eu sou Bruno Nascimento Santos, estudante de Engenharia Florestal da Universidade Estadual Paulista. Eu vou apresentar um trabalho hoje para vocês, desenvolvido por mim e pelo meu professor Fernando Luiz Pio dos Santos, que é meu orientador da mesma universidade. Bom, o tema é estudo dos efeitos dos controles biológico e químico na dinâmica da Helicobacter pyrmidira via modelagem matemática e computacional. Começando pelo resumo, a Helicobacter pyrmidira é considerado um inseto praga no campo e a sua fase larval é muito problemática, pois causa um problema muito forte em relação a danos econômicos e um dos primeiros passos para o controle da Helicobacter pyrmidira é a compreensão de sua dinâmica populacional para a posterior utilização do manejo integrado de pragas e outros tipos de propostas de controle. Então, nesse trabalho, a gente decidiu criar um modelo matemático para justamente descrever a dinâmica populacional da Helicobacter pyrmidira, considerando dois tipos de controle biológico e controle químico. O controle biológico é descrito por um compartimento de um parasitado e o controle químico por um inseticida, ambos utilizados tendo em vista a redução da densidade larval, que é a mais problemática. Simulamos o nosso modelo computacionalmente e veremos os gráficos logo e analisaremos também a eficácia da utilização de ambos os controles. O objetivo do trabalho, como já mencionei, é justamente compreender como os controles biológico e químico atuam na densidade populacional de larvas. O modelo compartimental está aqui e é descrito através desses compartimentos. Então, a gente tem o ovo normal E1, larva L, pupa P, o adulto A, o nosso ovo parasitado denotado por E2. Então, a gente percebe também que na horizontal nós temos as mudanças de fase, o gama, o teta e o ômega representam a fração da quantidade de indivíduos de uma fase que se tornará a outra no tempo t, ou seja, o gama, fração de ovos normais que se tornarão larvas ao longo do tempo t, mesma coisa para o teta, mesma coisa para o ômega. Então, a larva para pupa, pupa para adulto. O adulto a gente tem o Φ, que denota a oviposição do ovo normal, e o ovo parasitado, vocês percebem que tem o beta. O beta é justamente a quantidade de adultos que emergem do ovo parasitado. Os dois tipos de controle estão aqui. O alfa é a ação de um parasita. Então, esse parasita coloca o ovo no ovo normal e o ovo normal se torna o ovo parasitado ao longo do tempo. Então, enquanto o ovo perde, ovos parasitados ganham. Para todos, a gente considerou mortalidade natural, denotado pelo μ, e vamos ver agora as equações. As equações estão aqui, a gente tem logo no início a primeira que é o ovo normal e também isso que não expliquei ainda, que é a capacidade de suporte do ovo normal, tá? Aqui vocês podem ver que é toda a dinâmica acontecendo, incluindo a mudança de fase do ovo normal, mudança de fase para a larva, do L vezes o teta, a mudança de fase da pupa para adulto, que é o P vezes o ômega, e a mortalidade pelo Φ, o controle aqui é o clássico, né? Presa e predador. A gente tem a taxa de predação vezes ovo normal vezes ovo parasitado. E isso no gráfico a gente vai ver, enfim, o modelo presa predador, a característica, né, ondulatória do modelo. E enquanto aqui perde, aqui é negativo, aqui é positivo. Então, enquanto o ovo normal perde densidade, o ovo parasitado ganha densidade. Também a gente tem aqui do E2 vezes o beta, que eu já expliquei, que é a quantidade de adultos que emerge do ovo parasitado. E o outro controle, que é o Czinho, que é o controle químico, a gente colocou na equação diferencial da larva. Tá ok? Agora vamos analisar a descrição dos parâmetros. Bom, aqui eu já expliquei todos eles para vocês, tá bom? Então vamos partir para a próxima fase do trabalho. Duas soluções foram obtidas durante as discussões, e a primeira delas, que é o S asterisco, a gente não considera a coexistência do ovos parasitados na dinâmica da Helicobacter pyrmidira. Já o S0, que é o E2 é maior que zero, a gente tem o E2 alocado aqui, então quer dizer que há coexistência da Helicobacter pyrmidira, da dinâmica da Helicobacter pyrmidira junto com o ovo parasitado. Dentro dessas duas soluções, a gente consegue ainda obter outras, porque há a aplicação do controle químico que veremos nos resultados a seguir. Bom, nos resultados a gente tem alguns gráficos que foram obtidos através do Octave e também através da utilização de um método numérico Range-Kutta. Nessa primeira situação aqui, a dinâmica ocorre sem controle, tá bom? E perceba que o adulto está em roxo, o verde são as larvas, o azul são os ovos normais e o amarelo são as pupas. Enquanto o adulto cresce, toda a dinâmica cresce quando os adultos estão ganhando densidade.
Bom, aqui o de interesse, né? A fase de interesse, que são as larvas. A gente tem quase 2.000 indivíduos. Aqui é o ponto de estabilidade das larvas. E quando a gente aplica o controle químico no caso, a gente vê que de 2.000 indivíduos larvais, a gente cai para quase 1.000 indivíduos larvais, que mostra uma eficácia já interessante do controle químico. E a gente percebe também que toda a dinâmica cai em densidade quando aplicado controle químico, tanto adulto, tanto o ovo, quanto larva e pupa. Agora, quando a gente aplica o controle biológico, a gente percebe já o aparecimento da seta em vermelho aqui, da curva em vermelho, que é os ovos parasitados. Então, à medida que os ovos normais crescem, que está atrás aqui da linha amarela, os ovos parasitados, eles crescem também. A clássica, o clássico modelo presa-predador. Então, ponto de estabilidade, a gente passa a ter aqui 400 indivíduos larvais, o que mostra uma redução gigantesca em comparação aos 2.000 quase indivíduos. Então, a gente pode interpretar que há sim uma influência muito forte do controle biológico no nosso modelo. Quando a gente aplica os dois modelos com mais intensidade, controle químico e biológico, a gente vê que de 500 só com controle biológico cai para 4, 3 indivíduos com controle químico e biológico de indivíduos larvais e também toda a dinâmica cai em função da aplicação do controle químico e biológico. Com isso, a gente percebe que há sim uma relação entre nossa equação e a análise dos resultados gráficos, e também que a adoção dos dois tipos de controle, químico e biológico, no nosso modelo influenciou muito na redução da densidade larval da Helicobacter parmigera. Portanto, a gente indica essa investigação que fizemos como uma ferramenta útil para prevenir e controlar a Helicobacter parmigera. Obrigado. Essas são as referências.